Paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 em diante, fala a respeito do batismo do Senhor Jesus. Versículo 13 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, João, ele falou: eu é que preciso ser batizado por ti, João Batista. Mas Jesus falou: deixe, porque é necessário se cumprir toda a justiça. Então, João o batizou, e eis que se lhe abriram os céus. Olha que forte: eis que se lhe abriram os céus. Traduzindo, céu não existe apenas um. Por isso a palavra diz: eis que se lhe abriram os céus. E eis uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E essa voz era do Deus Pai, o Todo-Poderoso, falando, afirmando para todos os que estavam ali naquela ocasião, para que reconhecessem Jesus como Filho de Deus. Foi para isso que Deus falou naquele momento. E todos os que estavam ali ouviram a voz de Deus e viram o Espírito de Deus descendo sobre Jesus Cristo como pomba. A voz de Deus todos ouviram. E a voz de Deus estava afirmando ali a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em quem Deus tem prazer. E a voz de Deus é o que nos fortalece. A voz de Deus é o que nos renova. A voz de Deus é que nos faz crescer espiritualmente. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos fortalecemos, nós crescemos na fé, na esperança, no amor, na confiança em Deus. A nossa crença em Deus se renova. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, toda pessoa que atenta para a voz de Deus, tem prazer na voz de Deus, tem prazer, se interessa em ouvir a voz de Deus, essa pessoa se fortalece, essa pessoa se renova, essa pessoa cresce espiritualmente. Porque todos nós, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós crescemos, nós nos fortalecemos, nós ficamos fortes espiritualmente. Portanto, todo ser humano, toda pessoa
que quer ser forte, que deseja ser forte espiritualmente, que deseja vencer as lutas, as adversidades, os problemas, os nossos adversários, toda pessoa que deseja ser fortalecida em Jesus Cristo, em Deus, ela precisa ouvir a voz de Deus, precisa. Porque Deus falou para Jesus: eis o meu filho amado. Mas o propósito dessa voz era para que todos que estavam ali em volta ouvissem e o reconhecessem. E Deus está falando para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não tenha dúvidas disso. Você que crê em Jesus Cristo, você que aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único Salvador, então é dado a você o poder de filho, o poder de filha de Deus. Porque todo que crê em Jesus Cristo e o recebe, o aceita, então esse passa a ser filho de Deus. E Deus está afirmando para você: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não deixe a dúvida entrar no teu coração com relação a isso. E a voz de Deus te fortalece. A voz de Deus te renova hoje. Porque toda pessoa que deseja se manter forte espiritualmente, essa pessoa necessita ouvir a voz de Deus todos os dias, todos os dias. Porque todos os dias nós ouvimos muitas vozes. De um lado tem Deus falando através de nós, os servos de Deus. Deus fala de muitas formas. Mas se de um lado tem Deus falando, do outro lado tem o nosso adversário, tem o diabo falando. E a voz do diabo, a palavra do diabo enfraquece, desanima. A voz do diabo faz a pessoa esmorecer, sentir medo, sentir insegurança. Faz ela retroceder, faz ela desanimar, faz ela desistir. Mas a voz de Deus, quando nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, então nós nos fortalecemos em Cristo Jesus. Fortalecemos a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, a nossa esperança. Porque hoje em dia tem muitas vozes. As vozes de Deus, através dos escolhidos dele, e a voz do nosso adversário, do nosso inimigo, que também fala de muitas formas. Portanto, os nossos ouvidos, eles precisam ser blindados para ouvir apenas a voz de Deus. Porque o próprio Daniel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se sentiu fortalecido, ele foi fortalecido quando ele ouviu a voz de Deus. Está lá no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: e disse, olha o que Deus disse para ele, ó: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Olha o que Deus falou para Daniel através do anjo. Deus falou: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Deus é tremendo.
Olha como Deus consola os escolhidos dele. Olha como Deus consola, como Deus tranquiliza. Deus chegou e falou para Daniel: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Essa é a forma certa que Deus nos ensinou de saudarmos, de saudarmos uns aos outros. Jesus Cristo ensinou sobre isso, e até depois que Jesus ressuscitou, quando ele apareceu lá no meio dos discípulos, ele chegou e disse no meio deles: paz seja convosco. E Deus falou para Daniel: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha que forte. Quando Deus falou com Daniel, ele ficou fortalecido. Ele foi fortalecido, ele foi renovado. As forças dele se renovaram. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos fortalecemos, se sentimos fortes espiritualmente, e essa força é o que nós precisamos para vencer as lutas, para vencer as adversidades, para vencermos as aflições, para vencermos as angústias, para vencermos os problemas que nós estamos sujeitos a enfrentarmos nesse mundo, para vencermos nossos adversários, o diabo, os demônios. Por isso nós precisamos todo o tempo, o máximo, ouvir a voz de Deus. Não dê ouvidos para Satanás. Porque se de um lado Deus está falando, de outro lado, na boca de outra pessoa ou de alguma outra forma, o diabo também vai estar falando. Cabe a você para quem você vai dar ouvido. E um ponto muito importante que você precisa prestar atenção e observar é que o diabo, ele não vai chegar de chifre, de rabo, soltando fogo pelos olhos diante de você para falar contigo. Não. Qualquer pessoa que não estiver fortalecida em Deus, qualquer pessoa que não tiver uma aliança com Deus, que não tiver um pacto com Deus, qualquer pessoa que esteja fraca espiritualmente, e essa mesma dando brecha, Satanás vai usar ela, vai usar a boca dela para tentar neutralizar a tua fé, para tentar contaminar a tua fé, o teu coração, para tentar macular o teu coração, a tua mente, para tentar implantar dúvida no seu coração, para tentar semear a semente do medo, da insegurança, do fracasso, da incerteza. Então, por isso, nós precisamos ouvir sempre a voz de Deus, a voz de Deus. Então não importa quem seja a pessoa que falar contigo, observe, presta atenção. Pode ser um parente, um amigo, um irmãozinho, uma irmãzinha da igreja, que às vezes você conhece há muito tempo. Observa, presta atenção se é a voz de Deus que está na boca dela ou a voz do inimigo. Se for do inimigo, repreenda. Pode repreender, porque Jesus Cristo nos ensinou. Quando ele repreendeu: arreda-te, Satanás. Porque a voz de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos fortalece. Mas a voz do maligno nos enfraquece.
Quando você dá ouvidos para o maligno, você começa a enfraquecer, começa a desanimar, começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus, começa a perder a alegria, perder o prazer da presença de Deus, da companhia de Deus. E isso daí é o princípio da derrota, é o princípio da morte espiritual. E isso é um perigo muito grande, porque tantas são as pessoas que, por darem ouvidos para o inimigo, para o nosso adversário, enfraqueceram, desanimaram, abandonaram a Deus, se afastaram de Deus e hoje estão perdidas nas trevas e sem forças para voltar. Então, Daniel, quando ouviu a palavra de Deus, quando ouviu a voz de Deus, ele ficou fortalecido. E o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele, logo que ele foi batizado, os céus se abriram e eis uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. É esse testemunho que Deus quer dar a nosso respeito. É assim que Deus quer falar conosco. Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Assim como Deus falava de Jó, assim como Deus falava de Abraão, Deus tinha prazer de falar dessas pessoas. E Deus falou a respeito do Senhor Jesus: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é o meu prazer, Ele é a minha satisfação, Ele é a minha alegria. É isso, são essas coisas que nós precisamos nos esforçarmos para proporcionar essas coisas ao coração de Deus, para fazer com que Deus se alegre de nós, para fazer com que Deus tenha prazer em nós, para que Deus sinta alegria de nós, de cada um de nós. É isso que Ele espera, não só de nós, mas de toda a humanidade. E todos ouviram a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E nesse momento, o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus. Ficou cheio do Espírito Santo. Só que você veja o quanto é necessário, o quanto a pessoa, o quanto o crente precisa ouvir a voz de Deus. Porque quanto mais ouvirmos a voz de Deus, mais forte espiritualmente nós ficamos. E você só consegue vencer, nós só conseguimos vencer os nossos inimigos se de fato nós estivermos fortalecidos em Deus. Porque, olha o exemplo, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, fortalecido em Deus. Aí olha o que aconteceu já logo em seguida, a tentação de Jesus. Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Logo depois que Jesus Cristo foi batizado, e que os céus se abriram e todos ouviram Deus falando, todos ouviram a voz de Deus, Jesus Cristo fortalecido, e eis que veio o Espírito de Deus sobre Jesus Cristo, ele cheio do Espírito Santo, fortalecido, transbordando de poder. Então o próprio Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, a qualquer momento, quando você menos esperar, você pode ser tentado pelo diabo. Qualquer um de nós. Por isso, nós precisamos estar preparados, fortalecidos em Deus, cheios do Espírito Santo. Porque imagine, depois de Jesus Cristo estar cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de força em Deus, Deus permitiu, criou aquela situação para que ele fosse tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós estamos sujeitos. E se você, qualquer um, não estiver fortalecido em Deus, você não vai resistir, você não vai superar, você não vai vencer. Você não vai vencer Satanás no deserto. Se você não estiver totalmente fortalecido em Deus, você não vai conseguir vencê-lo. Porque ele é insistente. Ele tem as estratégias dele. Ele tem as artimanhas dele. Ele tem as fórmulas dele de enganar. E a pessoa só não cai nas ciladas dele, só não cai nas estratégias dele, só não cai nas armadilhas dele, nas fascinações dele, nos enganos dele, se verdadeiramente a pessoa estiver 100% fortalecida em Deus. Se ela estiver fortalecida em Deus mesmo, então ela não cai, ela não faz acordo com o diabo. Ela não faz acordo com ele. Ela não faz aliança com ele, ela não faz pacto com ele. Porque é isso que ele quer, que a pessoa faça acordo com ele. Foi o que ele sugeriu para Jesus Cristo aqui. Então, se a pessoa não estiver fortalecida em Deus, ela certamente ela estará sujeita, ela estará vulnerável a aceitar as propostas que o diabo oferece a ela, as sugestões, aos enganos dele, porque ele é perito em enganar. E aí você começa a entender a extrema necessidade de você ouvir a voz de Deus, de você se fortalecer em Deus. Porque como que é que você se fortalece? É ouvindo a voz de Deus. Agora, se você ficar ouvindo más notícia, ouvindo fofoca, ouvindo mentira, ouvindo as coisas do mundo, se alimentando dessas coisas do mundo, então essas coisas é o que você vai ter dentro de você. Se você se alimenta do que não presta, você está se enchendo do que não presta. E tudo que não presta é a voz do maligno. Isso daí te enfraquece, te desanima, te deixa vulnerável, te deixa sem forças, te deixa abatido, enfraquecido. E aí quando Satanás se aproximar de você, ele não precisa nem fazer esforço para derrubar de uma vez. Ele só dá um empurrãozinho, a pessoa já... Isso quando ela já não está caída, espiritualmente falando. Agora, aquele que está fortalecido em Deus, aquele que prioriza a voz de Deus, aquele que se interessa pela voz de Deus, a pessoa que dá valor à voz de Deus,
que tem sede da voz de Deus, que procura se alimentar da voz de Deus, porque é a voz de Deus que nos fortalece. Quando Deus fala conosco, nós nos fortalecemos. Foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com Abraão. Várias vezes Abraão estava em alguns períodos difíceis, alguma fase difícil, Deus falava com ele, ele se fortalecia. Josué também aconteceu isso. Josué estava extremamente desanimado, estava abatido, enfraquecido. Depois da morte de Moisés, que era o líder dele, ele ficou sem chão, ele desanimou, ele se abateu. Aí Deus falou com ele, seja forte, seja corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então Deus falou com ele se fortaleceu, se renovou, assim como Deus está falando contigo. É só se a pessoa estiver 100% cega espiritualmente, morta espiritualmente, para não perceber que é Deus falando com você. De repente você está aí achando que é o fim, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais jeito para você, achando que você não vai vencer, que não vai sair dessa situação, que esse problema não vai se resolver. Você está enganado. Isso daí pode não ter jeito para você, mas para Deus, o Deus que fala contigo, isso daí não é nada para Ele. Já está tudo resolvido. A solução está com Deus. E Ele está entregando a você. Portanto, levante a cabeça, seja forte. Deus é contigo. A palavra de Deus te fortalece. Então, prioriza a voz de Deus. Esquece o mundo, esquece as más notícias. Porque esse mundo, ele tem um príncipe. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, tudo que há no mundo, tudo que prevalece nesse mundo, está sob o domínio desse príncipe do mundo que é Satanás. Então, quando a pessoa prioriza as coisas do mundo, então ela vai enfraquecendo, vai desanimando. Mas quando ela prioriza a voz de Deus, ela cresce, ela se renova, ela se fortalece, ela vence. Pode chegar o problema que for, ela está preparada para lutar e para vencer. É assim. Esse é o Espírito, essa é a fé. E é assim que o cristão tem que viver. Porque senão, você não vai conseguir chegar até o fim da tua carreira. Você não vai completar a tua carreira. Que nem o apóstolo Paulo completou, ele falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque completar a carreira é a coisa mais difícil que tem para qualquer pessoa. Chegar até o fim da vida na fé, fortalecido em Deus. Porque por pouco tempo é muito fácil a pessoa estar fortalecida. Por um período de tempo é muito fácil a pessoa atingir um nível de fé altíssimo. Por um pouco de tempo. É fácil, qualquer um consegue. Qualquer pessoa consegue subir, crescer lá em cima o nível da fé por um período de tempo. O difícil é se manter. O difícil é permanecer na fé. O difícil é permanecer fortalecido em Deus. Essa é a parte difícil. Isso daí não é para todos. A maioria não consegue permanecer
fortalecida em Deus. E o pior, a maioria não consegue completar a carreira, ficar até o fim da vida na presença de Deus e fortalecido em Deus, crendo em Deus. Então essa parte é difícil. Agora atingir um nível alto de fé não é difícil. Ficar ali por um tempo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com a fé explodindo, é fácil. Mas de permanecer 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30, 40 anos ou mais, essa é a parte difícil. Então, toda pessoa precisa estar fortalecida em Deus. E como que faz isso? É ouvindo a voz de Deus, priorizando a voz de Deus. Então, cuidado para quem você dá ouvidos. Porque às vezes você considera muito uma pessoa. Aquela pessoa eu considero muito. Essa pessoa é perigosa. Porque Satanás dificilmente ele vai usar uma pessoa estranha ou uma pessoa de longe para tentar matar a tua fé. Ele vai usar, se ele encontrar brecha, ele vai usar a pessoa mais próxima de você e a pessoa que você mais considera, que você mais gosta dela, da companhia dela. Imagine. E às vezes você nem percebe. Por isso Jesus disse várias vezes: vigiai e orai para não entrar em tentação, para que não entreis em tentação. Então, aí continuando diz assim, versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só, depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O físico dele, o corpo, estava extremamente fraco, fraquíssimo. E estava no deserto, sozinho, fisicamente, mas com ele estava o Espírito de Deus. E mesmo estando cheio do poder de Deus, o Espírito de Deus com ele, olha quem se aproximou dele, aproximando-se o tentador. Nós podemos estar transbordando do Espírito Santo, do poder de Deus, mas se o diabo vem que nós estamos no deserto, que nós estamos passando por um problema, de alguma forma estamos enfrentando um deserto, de algum jeito, ele vai se aproximar, porque ele vê ali a oportunidade de tirar proveito daquela situação, de fazer a pessoa se perder. E do próprio Filho de Deus, o tentador, que é o diabo, se aproximou. Então não pense você que pelo fato de você ser de Deus, pelo fato de você ter o Espírito Santo, o tentador não vai se aproximar de você, que ele não vai falar com você, porque ele vai se aproximar e vai falar com você. Basta ele ver um momento difícil que você está enfrentando, um deserto, uma luta, ele vai se aproximar e vai falar, ele vai sugerir alguma coisa diferente para tentar te enganar, para tentar tirar você do propósito de Deus, do foco de Deus. Ele fez isso tentando o próprio Filho de Deus. Imagine nós então, se até o santo, o divino, o poderoso, que é Jesus Cristo, ele tentou. Imagine nós que somos pequenos,
fracos e pecadores. Aí a gente reflete nisso, o quanto nós precisamos estar fortalecidos em Deus, ouvir a voz de Deus. E o diabo falou: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha aí, ó, se és filho de Deus, ó, sugerindo a dúvida. Satanás sempre vai sugerir a dúvida para você quando você estiver num momento difícil da tua vida. Quando você estiver enfrentando um problema, quando você estiver enfrentando uma luta, uma fase difícil, Satanás vai se aproximar e vai falar com você de alguma forma, ou direto, ele vai falar de alguma forma, diretamente às vezes no pensamento, que a Bíblia chama isso dos dardos inflamados do maligno, ou então ele vai usar a boca de alguém. Ele é tipo de pessoa que chega para você num momento difícil: mas você não é de Deus, você não é crente, você não vai na igreja, por que você está passando por isso? Por que a tua família está desse jeito? Por que você está passando tanta necessidade? Por quê? Você não é de Deus? Você não é crente? Você não tem Deus na vida? Olha aí, ó. Esse é o próprio Satanás. Só que, na maioria das vezes, quem está sendo usada nem percebe. A pessoa nem percebe que está sendo usada pelo diabo. Agora a voz de Deus, olha como que chega para você a voz de Deus no mesmo momento. A voz de Deus chega para você assim: você é mais que vencedor. Deus é contigo, você vai sair dessa, você vai vencer, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus com grandes testemunhos. Não desista, não baixe a cabeça, não pare, porque você é mais que vencedor. Olha a diferença. Então, Satanás chegou e falou: se és filho de Deus. Olha aí, ó. Satanás sabia que ele era filho de Deus. Satanás tinha certeza que ele era filho de Deus. Porque há muito tempo antes eles conviviam juntos no céu. E o próprio diabo ouviu quando Deus falou para Jesus e para os que estavam à volta dele, lá no batismo. Satanás ouviu também a voz de Deus. Quando Deus falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas o maligno, ele é tão astuto que ele insistentemente ele vai tentar implantar, tentar semear no teu coração a dúvida. A dúvida. Porque a dúvida vem do maligno. E a certeza, a coragem, a convicção, a força vem de Deus. E Jesus falou. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o alimento de Jesus Cristo. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não priorize o pão de cada dia. Esse não é o mais importante, embora seja extremamente importante para fortalecer o nosso corpo. Mas o alimento mais forte que existe, o mais importante de tudo e de todos, é a palavra que sai da boca de Deus. Essa é tudo. É o alimento mais poderoso que o ser humano pode receber, pode apreciar. Então,
Jesus falou, toda a palavra que sai da boca de Deus, esse é o alimento principal. É o que todos nós precisamos. Se você não priorizar esse alimento, que é a palavra que sai da boca de Deus, você está se condenando à morte espiritual. E não é culpa de Deus, não. É a própria pessoa. É a própria pessoa que assina a sua sentença de morte quando ela deixa de priorizar as palavras que saem da boca de Deus. Quando ela deixa de dar valor, de dar importância à palavra de Deus, então ela assina a sentença de morte espiritual. É ela própria. Não tem nada a ver com fulano, com ciclano, com beltrano e muito menos com Deus. É a própria pessoa que se condena. Ela condena a si mesma a morrer espiritualmente. Você veja o quanto é sério isso. Quanto é sério. Aí, ó, continuando. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha Satanás aí usando até a Bíblia. Tem um versículo bíblico lá, que está lá no Salmo 91. Só que ele não falou, ele não proferiu as palavras corretamente do jeito que está escrito no Salmo 91. Porque lá no Salmo 91 diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E essa parte Satanás não quis lembrar Jesus dessa parte, que mesmo ali no deserto ele estava sendo guardado pelos anjos de Deus. Talvez você não se lembre num momento difícil, às vezes acabe por não se lembrar, mas mesmo no deserto, mesmo no momento difícil, mesmo no momento que você olhar dos lados e não vê ninguém à sua volta, mesmo nesse momento, os anjos de Deus estão ali com você, estão te guardando, estão te protegendo, estão esperando o momento certo para te entregar a vitória. Você não está só. Você não está só. Satanás queria convencer Jesus Cristo que ele estava só, abandonado lá no deserto, sozinho, sem ninguém, até sem os anjos de Deus. Por isso ele não proferiu essas palavras com precisão, porque o intuito dele, o propósito dele era enganar, tentar enganar o Filho de Deus. Mas Jesus respondeu no versículo 7: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre vencendo o diabo com a palavra de Deus. Olha como é que se vence o diabo. Não pense você que você vai vencer o diabo com a sua capacidade própria, porque você é capaz, porque você é inteligente, porque você tem riqueza, tem dinheiro, tem posses. Não se vence Satanás desse jeito. Só tem uma arma poderosa que você consegue vencer o diabo. Chama-se Palavra de Deus. Só com a palavra de Deus é que se vence o diabo. Fora ela, mais nada. Mais nada. Então, se você prioriza a palavra de Deus, se você prioriza a voz de Deus,
então você está preparado para vencer Satanás e qualquer problema que vier contra você. Mas se você não prioriza a palavra de Deus, se você não dá valor para a voz de Deus, você por si só já está vencido. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Isso é fato. Olha só. Versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só. Satanás mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Os poderes, as glórias. Só que Satanás, ele mostrou que Jesus já sabia, que Jesus, tudo que existe, tudo que foi feito, Jesus Cristo teve participação com o Pai, com Deus. Muito antes que houvesse mundo, Jesus já era, já existia. Jesus foi a primeira obra de Deus, o unigênito do Pai. A primeira obra que Deus criou foi o Filho amado. Então tudo Jesus Cristo teve participação e ele sabia que ele é o único dono de tudo. E Satanás, tentando enganá-lo, oferecendo coisas, mostrando coisas que não eram dele. Porque tudo é de Deus, tudo pertence a Jesus Cristo. Tudo que há no céu, na terra, tudo pertence ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. O diabo só tem uma coisa: mentira. Mentira, doenças. Mas o que é bom, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. E aí, olha as ofertas para tentar enganar. Eu vou te dar tudo isso aqui, eu vou te dar aquilo outro, eu vou te dar aquilo, se prostrado me adorares. Quer dizer, se você fizer um acordo, se você ceder a minha oferta, se você aceitar a minha oferta, eu vou te dar os reinos do mundo e a glória desse mundo. Olha aí, outra fórmula de tentar enganar o Filho de Deus. E hoje em dia Satanás engana muitas pessoas oferecendo coisas assim, fazendo acordo com as pessoas, fazendo acordo. Tantas são as pessoas que fazem acordo. Esses acordos que desagradam a Deus são acordos diretamente com o maligno. A pessoa aceita fazer alguma coisa, um acordo, um pacto, uma aliança com alguém, um negócio às vezes, que sabendo que aquilo ali não é da vontade de Deus, então ela está fazendo o acordo diretamente com o maligno. O maligno sempre trabalhou assim, sempre oferecendo coisa, oferecendo isso, oferecendo aquilo, sempre sugerindo essas ofertas falsas para enganar, para seduzir, para iludir, para fascinar as pessoas a se achegarem a ele, a se unirem a ele. E infelizmente tantas são as pessoas que se vendem por tão pouca coisa. Se vende, pessoa que vende o caráter, pessoa que vende o direito de primogenitura por um pratinho de lentilha, pessoa que vende o chamado, que vende
a unção de Deus da vida, que Deus a concedeu, por coisa que não é nada, por besteira, por coisas mínimas. Então veja como que as coisas, o maligno ele sempre vai sugerir, tentar enganar, sempre vai usar as armas que ele tem disponível. Ele sempre vai agir em algum ponto que ele saiba que naquele ponto ele pode te convencer e te enganar. Porque ele sabe que muitas pessoas se vendem com facilidade. Trocam a unção de Deus por um prato de lentilha. Que nem aconteceu com Esaú. Então, vigia, não abra a mão da unção que Deus te deu. Não abra a mão da vontade de Deus para ceder às ofertas malignas, para ceder às promessas de mentira, de Satanás na boca das pessoas, de muitas pessoas. E ele falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com essa proposta de Satanás, Jesus ordenou, deu uma ordem para ele, retira-te, Satanás, retira-te. Porque só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Só a Deus nós devemos adorar, só a Deus. Adorar só a Deus, depender só de Deus, confiar só em Deus, fazer aliança, fazer um compromisso, um pacto só com Deus. Não faça acordo com o maligno. Não faça acordo com enviados do maligno. Não faça acordo, não faça acerto, não faça aliança. Porque senão você vai estar vendendo a bênção, a unção de Deus por migalha. Por migalha será enganado, decepcionado, e isso atrairá sofrimento para a sua vida. Não abra a mão de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus. Porque no momento certo Deus vai te honrar. Aí diz assim, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha que maravilha. Com isto, com a ordem que Jesus deu ao diabo, ele se retirou. E eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos estavam tudo ali. Os anjos estavam todos ali em volta. Aí quando o diabo fugiu, saiu, se retirou, os anjos se aproximaram, porque aquele era o momento deles servirem o mestre. Aquele era o momento deles saciarem o mestre. Aquele era o momento certo. Por isso, aprenda isso, tudo tem o tempo certo. Todas as coisas têm o momento certo. Não pense que é no tempo que você acha, que você é que determina, que as coisas vão acontecer na tua vida na hora que você quer, que Deus é obrigado a fazer a hora que você quer. Não é assim, não. Isso não aconteceu nem com o próprio Filho de Deus. Olha só o que ele enfrentou, olha o que ele passou. Mas no momento certo, os anjos de Deus vieram e o serviram. Serviram o Senhor, porque aquele era o momento. Ele foi aprovado e ele foi servido pelos anjos. Os anjos serviram do melhor. Os anjos o serviram com tudo do melhor para ele.
mesmo vai acontecer com você. Se você não ceder às pressões malignas, se você não ceder às ofertas malignas, às fascinações, aos enganos, às mentiras que o maligno apresenta a você, que o maligno oferece a você. Se você não fizer acordo com o maligno, no momento difícil que você está enfrentando, se você aguentar firme o processo, se alimentando da voz de Deus, priorizando a voz de Deus, apegado em Deus, fortalecido em Deus, então, no momento certo, Deus vai ordenar os anjos para eles te servirem. E eles te servirão com o melhor, com tudo do melhor. Abençoando, trazendo tudo que você deseja, tudo que você precisa, realizando os teus sonhos. Deus vai enviar os anjos e eles te servirão. Creia nisso. Então abraça essa palavra, grava no seu coração e sejam mais que abençoados em Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz e até breve, se Deus quiser.